moça! Então, muito boa tarde. Estamos aqui em mais um episódio de Para Quem Os Tem, o nosso podcast da AEISA. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ia começar por lhe pedir para fazer a pergunta e a introdução da prática, para falar um bocadinho de si e do seu percurso. Ok, isso é uma pergunta grande. Bom, eu chamo-me Paulo Pinto, sou ator, tenho 51 anos, faço teatro e algum cinema e televisão desde os 18, profissionalmente, portanto já tenho mais de 30 neste trabalho. Comecei um bocadinho por acaso, estava num curso de contabilidade, comecei a fazer teatro na escola. Eu acredito que seja isso que vocês também queiram saber. Comecei por fazer teatro no secundário, na disciplina de português, Gil Vicente, aquelas coisas que se faz Sim. quando somos miúdos, e os professores nos põem, tentam arranjar maneiras de nos interessar para ler, pronto, e o teatro foi uma dessas coisas que a professora de português arranjou, uma estratégia, e eu comecei aí, pronto, e depois naturalmente segui o meu percurso académico e fui fazendo sempre teatro na escola, depois no Liceu da Amadora. Entrei para o grupo de teatro do Liceu da Amadora, que é na altura o Teatro Dançante, que ainda existe hoje. Sim. Que era o Jorge Pité, o diretor, onde aliás passaram muitos atores, o Tiago Rodrigues, que era o diretor do Teatro Nacional Dona Maria II até ao mês passado, foi uma dessas pessoas, e outras pessoas, muitos atores passaram por lá. Foi uma grande escola aquela, e que nos desviou do percurso académico. No meu caso, eu ainda entrei em contabilidade no ISCAL, ainda fiz o primeiro ano, ainda me inscrevi no segundo, mas depois pronto, já estava a trabalhar e já era impossível conciliar as duas coisas, e acabei por cortar aí a minha ligação com o meu percurso académico. Percebeu que afinal a escolha era outra, não é? No fundo foi um bocadinho o teatro que me escolheu a mim. Na altura foi mais o teatro, foi por aí que eu comecei. Pronto, e depois naturalmente vieram as outras coisas, televisão, cinema, por aí. Acho que de uma forma geral é isto, não sei se... Está ótimo, está perfeito. Sendo assim, nós íamos lhe perguntar, que já não vale a pena. Pois, sempre soube que queria ser ator, não sabia, não? Não. Nem nunca, quando era miúdo, nunca pensei... Acho que nem sabia. Eu nasci em 1970, né? Portanto, na altura... eu lembro-me de ter visto umas peças infantis na altura do Natal, mas nunca sequer pensei que isso podia ser uma profissão. Claro. Já na altura existia aquela ideia que toda a gente quer ser jogador da bola e... Não era moda ser-se ator. Aliás, os primeiros anos foram anos muito felizes, porque havia muito mais trabalho, sobretudo para os rapazes, porque as turmas do conservatório eram constituídas por 4, 5 rapazes e 20 raparigas. Portanto, todos os anos saíam, e só havia esta escola, quase. Havia em Évora também. Portanto, todos os anos saíam muito mais atrizes do que atores, e em teatro há normalmente mais papéis para homens. Portanto, era bastante mais fácil. Também não era moda sair à noite para o Bairro Alto. O Bairro Alto era um sítio meio esconso de artistas e de gente mais ou menos depravada. Mas era um sítio de muita tertúlia, e eu lembro-me de ser miúdo, quer dizer, com 18, 19, 20, e de encontrar as pessoas de cinema, sei lá, Joaquim de Almeida, Maria de Medeiros, na altura eram já consagrados, já tinham carreiras internacionais, e de repente estavam no mesmo bar que tu, e as ruas estavam vazias. Portanto, não havia esta confusão de gente à noite, que é bom haver muita gente. Sim, isso é verdade. E não havia tanta ficção, por exemplo. Não havia... Eu acho que esta coisa de se querer ser ator vem um bocadinho também por aí, pela televisão, não é? Na altura quando eu comecei, fazia-se uma novela de 2, 3, em 3 anos, por aí. A partir do momento em que vieram os canais privados, a SIC e a TVI, começou a haver mais trabalho em ficção, e o ator começou a ter mais visibilidade, não é? Portanto, e naturalmente os miúdos começaram a querer mais. Então, quando apareceram os Morangos com Açúcar, pronto, isso foi o boom. Foi o boom, sim, a partir daí. Qual é que acha que é a maior dificuldade na sua profissão? Ter trabalho. Precisamente ter trabalho. Nós somos um mercado muito pequeno, Portugal. As pessoas não estão habituadas
hoje em dia vão um bocadinho mais ao teatro, mas não estão muito habituadas a consumir teatro português. E nós temos muita variedade de teatro. Teatro de revista, teatro independente, mais intelectual, mais teatro mais, como direi, mais comercial também. Portanto, temos muito boas equipas a trabalhar, temos muito bons atores, temos muito bons técnicos. E a dificuldade é exatamente toda essa gente conseguir ter trabalho. Portanto, é sempre uma atividade um bocadinho precária. E, sobretudo, para os atores e as atrizes, que eu acho que para as atrizes é um bocadinho mais cruel, porque existe uma coisa que se chama envelhecimento. Uhum. E a imagem, sobretudo na televisão, é terrível para as mulheres que começam a envelhecer. Portanto, manter trabalho a partir de certa idade é o mais difícil. É o mais difícil. Infelizmente, não é? Sim. Como é que funciona? É o ator que procura o trabalho, sabe que vai haver uma peça e procura... Há várias formas. Eu, quando comecei, não havia agentes de teatro. Hoje em dia existem em Portugal. E isso também vem um bocadinho refletido por este trabalho em ficção de televisão. A partir do momento em que começou a haver mais trabalho em televisão, os agentes também começaram a aparecer para regular um bocadinho esse mercado. Mas, por exemplo, em teatro, agora já se fazem castings, sobretudo para papéis que requerem atores e atrizes mais novos, mas não é muito comum, é mais por convite. E em televisão, pronto, quem tem mais percurso é por convite, não é? Mas fazem-se bastantes castings para trabalhos em televisão e em cinema, e o que é bom, porque aí já é uma coisa mesmo de... Pronto, é um mercado que já está a funcionar com as suas normas, com as suas regras, e aí sabes que se fores bom, se trabalhares muito, porque há outra coisa que eu acho que é importante nesta profissão, é o trabalho, porque é um bocadinho como seres médico. Os médicos têm que estar sempre a atualizar-se, porque estão sempre a aparecer novas maneiras de resolver os problemas, não é? E um ator tem que estar sempre a atualizar-se, tem que estar sempre a ler ou a ver coisas, a trabalhar, porque senão já foste. Já foste. Acha que é fácil, por exemplo, um ator ser conhecido mundialmente e... Hoje em dia o mercado abriu. Português. Sim, eu percebi. O mercado abriu a partir do momento em que começaram agora a aparecer estas séries da Netflix e da Amazon e da HBO, e o mercado passou a ser, isto é um bocadinho também, tem a ver com a internet, o mercado passou a ser mundial. De repente tu podes ter um diretor de casting que está a fazer um casting para uma série nos Estados Unidos, que tem acesso a um banco de dados onde tens atores do mundo inteiro, e ele de repente pode-te pedir para fazeres um casting para uma série e de repente ficas. E isso é uma coisa muito recente, tem, sei lá, 2, 3 anos, se tanto. Aqui tivemos uns fenómenos um bocadinho, se calhar mais precoces. Estou-me a lembrar do Diogo Morgado, que conseguiu logo fazer uma estreia no mercado internacional em grande, com o Hot Jesus, mas agora é mais frequente. Tens o Pepe Rapazote, por exemplo, e há outros. Por exemplo, no meu caso, eu fiz a minha agente mandou-me, faz uma self-tape, porque agora com a internet tu podes fazer tudo em casa, não é? E claro, a coisa generalizou-se. Com o Covid ficou uma coisa mais normalizada. O ator em casa grava-se a si próprio e envia. Porque antigamente tinhas que ir aos sítios e fazias lá o casting e era mais chato. Então ela disse, olha, tens aqui uma self-tape para fazeres para uma série espanhola. E eu fiz a self-tape, diverti-me muito a fazer, pronto, aquelas coisas que tu fazes sozinho em casa, não sei o quê, pedes ajuda a um amigo para dar as deixas. E uma semana depois ela diga, olha, ficaste. Fiquei. Está bem, pronto. E então pensei, ok, isto é treta, só pode, portanto vamos ver, e de repente passado um mês estava em Madrid a fazer provas de guarda-roupa numa série com imensa gente, com muitos atores da berra, e pronto, e de repente pensas que estás num filme e foste catapultado assim num dia de um sítio pequenino, não é? Para um... quase na primeira linha, aquele Madrid
está a anos-luz de Lisboa, mas ainda assim está um bocadinho distante de Nova Iorque e de Los Angeles e por aí. Mas pronto, mas é muito mais fácil hoje em dia, sim. Isto era impensável há 10 anos atrás, era impensável isto acontecer. E até parece mentira, mas o Covid acabou por ajudar um bocadinho, não é? Com essa questão da self-tape. É verdade, é verdade. Não é só coisas más, afinal. Não, agora isso generalizou-se mesmo e está a ser uma prática constante. Pronto, ainda bem. Ainda bem. O que acha que deveria mudar no mundo de ser trabalho? Bom, antes de mais, as pessoas perceberem que ser ator ou atriz ou técnico de um espetáculo ou de espetáculos, sejam eles de música, mesmo até de cinema, que são profissões e que precisam de ser pagas e que precisam de ser regulamentadas. Ou seja, mas isto é um bocadinho geral com quem tem recibos verdes. As pessoas que trabalham recibos verdes têm uma precariedade muito grande e uma instabilidade muito grande e possivelmente vocês vão se deparar com isso quando entrarem no mercado de trabalho, ou se calhar já se depararam, que é, quem passa recibos verdes desconta imenso, desconta sozinho para a Segurança Social, paga IRS, mas se ficares doente ou se acontecer uma coisa qualquer, tens de ter um seguro de acidentes de trabalho pago por ti, ficas com uma mão à frente e outra atrás, não é? Ficas sem nada, sem saberes o que é que te vai acontecer. E quando se é novo, não se pensa tanto nisso, ou acha-se, ok, pronto, eu faço qualquer coisa, vou trabalhar para um restaurante, vou lavar louça, mas à medida que os anos vão passando e se continuas nessa situação, pode acontecer, e existem muitos casos agora falo de atores e atrizes, que ainda não têm a idade da reforma, não têm trabalho e que vivem em situações muito precárias e terríveis mesmo. Às vezes até com fome, com cenários um bocadinho doentios, ou, enfim, e depois vêm as doenças também com a idade. Portanto, era bom perceber-se e os políticos perceberem mesmo que tem mesmo que se regulamentar estas profissões e esta coisa dos recibos verdes. Devia, na minha opinião, acabar. E pronto. Mas, enfim, isto é uma questão mesmo de educação social, acho eu, e vontade política, muita. Sim, porque até se vê várias notícias de, por exemplo, vários atores e atrizes que há 10 anos atrás, 15 anos atrás eram os melhores do mundo e que hoje em dia, infelizmente, deixaram de ter trabalho e que, pronto... E que estão em situações precárias. Estão em situações horríveis mesmo. Sim, sim. Isso cada vez se vê mais. Sim, e depois a opinião pública é um bocadinho às vezes ingrata porque diz, quando eles ganharam muito, se calhar não descontaram, ou se calhar descontaram, se calhar isso não é suficiente. Pois. Enfim. E tem algum conselho que poderia dar aos jovens que estão neste momento a pensar ser atores, mas que se calhar têm algum receio ou têm medo de não ser bons o suficiente, o que seja? Sim. Nunca se é bom o suficiente como ator, né? Isso é uma coisa que é bom. É bom saberem também. É bom porque nós queremos sempre fazer melhor e mais, e isso faz parte. Outra coisa é, se querem mesmo ser atores e se sentem que isso é... Porque hoje em dia já não interessa muito, já não existem profissões seguras, não é? Se calhar, se fores médico, se calhar consegues. Pronto, mas não me estou a lembrar de muitas mais. Portanto, o melhor é seres mesmo feliz naquilo que fazes. E aí é assim, se tens talento, muito bem, mas isso não interessa muito. Interessa é o trabalho e a tua capacidade de trabalho. E o trabalho vai fazer toda a diferença. Se quiseres muito fazer uma coisa e se fores muito feliz nisso, não te vai custar nada trabalhares em casa e esforçar-te e para seres cada vez melhor. E estamos a falar numa perspectiva de te ultrapassares a ti próprio. Não é? A competitividade é importante e é salutar, mas é melhor sempre quando tu estás a lutar contra ti próprio. Estás imaginas que és o campeão do mundo e o recordista mundial e tens que bater o teu próprio recorde. Pronto, no fundo é um bocadinho isso. E se essa chama se mantiver a vida toda, então estás certo. Continua. Vai atrás daquilo que gostas mesmo. Acho que sim.
Acha que nessa área é melhor ser uma pessoa, digamos assim, mais comercial e mais vulgar, ou ser original e com as suas próprias características? O seres original com as tuas próprias características é sempre o mais certo, porque representar tem a ver, na minha perspectiva, tem a ver com seres verdadeiro, seres autêntico. E aí tu tens que te conhecer muito bem a ti próprio, tens que te aceitar como és, não é? E tens que usar aquilo que tu és, porque essa tua diferença é que é especial. Mais ninguém é como tu. E tu tens que trabalhar com isso. Porque se tu vais estar a trabalhar com uma imagem de um ator que viste numa série muito fixe da Netflix ou sei lá, outra coisa qualquer, não estás. E depois o público percebe que tu estás a enganar-te a ti e a eles, ou a tentar enganar. Há ali qualquer coisa que não, eles podem não perceber exatamente o quê, mas há qualquer coisa que não. Que eles não aderem. E a forma de tu cresceres é mesmo essa, é mesmo usares-te a ti próprio. Certo. E o teatro, a representação tem a ver com isso. Nós vamos agora fazer aqui uma pergunta mais jovial, que é uma que nós costumamos perguntar a toda a gente, que é uma história caricata que tenha passado no seu trabalho. Histórias, eu sou péssimo a contar histórias, mas já aconteceram, já me Com aconteceram, fã ou qualquer coisa já assim? me aconteceram várias. Por exemplo, há uns anos eu fiz o Peter Pan no Teatro São Luís, e o Peter Pan tinha que voar, e tinha que ensinar a Wendy e os irmãos da Wendy a voar, pronto. E aquilo era aquelas encenações que são mais comerciais, e quando tu compras aquela encenação, a encenação era original, mas tens que ter, como tens os direitos do texto, tens que ter também uns cursos de voo, e os voos têm que ser XPTO. Nós voávamos em cena, que era uma coisa espetacular, com umas calhas e com umas roldanas, tínhamos uns baudriers e aquilo era muito apertado por dentro da roupa, portanto nós entrávamos em cena a voar, depois íamos ao pé da perna e tiravam o cabo e andávamos normalmente, e depois antes de voarmos outra vez encostávamos à perna, o técnico punha o cabo de aço perdão, no baudrier e lá se voava e não sei o quê. E é muito complicado, voar era complicado, nós tivemos lá aquele curso, pronto. E era ainda mais complicado ficares parado no ar sem começares a rodar, ou tinhas que fazer um esforço enorme para estar direito. E a dada altura da peça, já mais à frente, portanto, eu fazia o Peter Pan, havia uma altura em que o Capitão Gancho raptava os meninos perdidos e o Peter Pan ia lá resgatá-los. E no meio da luta tirava a peruca ao Capitão Gancho no ar e ficava com a peruca no ar. E uma dessas vezes o ator que fazia na altura era o Fernando Gomes, que é um ator muito conhecido e é um ator muito cómico e é um excelente ator. Tinha depois um solilóquio para o público e que ele improvisava imenso, e eu estava com a peruca dele no ar a tentar ficar direito, não me contorcer, e ele a improvisar. E então aos domingos falava da missa, pronto, e eu ficava ali aflito, a rodar, já muito cansado, com as costas, pronto. Isto foi isto para contar uma história que tem alguma piada, mas não tem assim tanta. Mas, por exemplo, outra, estar a representar e de repente haver uma falha de luz. E estás numa sala, de repente a luz, as luzes apagam, os atores continuam a falar, mas é suposto parares a cena, porque e ninguém pensou nisto. Se acontecer uma coisa destas, o que é que se faz? E a primeira vez que aconteceu, nós continuámos no escuro, a luz esperamos um bocadinho, não é? A luz não vem, continuamos, de repente alguém tem que dizer: epá, isto tem que se falar com as pessoas, tem que se dizer que isto não é normal, vamos parar isto. Pronto, isso já me aconteceu, e a primeira vez foi
Foi tensa, porque ninguém queria sair do personagem e estávamos a falar já há 2 minutos no escuro e o público a achar que aquilo fazia parte da peça e não fazia parte nada da peça e de repente, como já perceberam, está a acontecer um erro, aqui temos aqui um problema com a luz, vamos ver o que é que se passa e já falamos convosco, não saiam dos lugares. Também não iam conseguir sair, não é? Portanto, são aquelas coisas que não pensas e tens que resolver no momento. Claro. Pronto, e depois é aquelas clássicas de desmanchares em cena com o público à frente e tentares que o espetáculo continue, que o público não perceba, algumas vezes o público percebe e ri-se contigo e pronto, e depois voltar ao palco. Depois há umas de teres brancas, te esqueces do texto também de uma frase e pensas que aqueles segundos nunca mais acabam, e tu achas que ficaste 1 minuto em silêncio, mas de repente foram só 5 segundos. Isso é uma coisa muito comum, as brancas? Acontece algumas vezes. Ultimamente não me tem acontecido muito, mas já me aconteceram algumas há mais tempo. Sim, também sim. vai-se ganhando alguma prática para dar a volta à situação, não é? Sim, o truque que eu descobri é não entrar em pânico, inspirar, expirar e conseguir, se eu conseguir descontrair mesmo, o texto volta e tem acontecido isso. Ok, boa. E assim uma história com um fã? Alguma que possa contar, pelo menos? Com um fã. Olha, por exemplo, ontem, eu agora estou sem carro, o carro está na oficina. Eu ontem fiz o espetáculo das 7 às 9, e às 9h35 já estava na estação de Intercampos a apanhar o metro, a apanhar o comboio para ir para casa. E eu estava a falar ao telefone, estava sem máscara, porque tem uma espécie ao ar livre, mais ou menos, pronto. E passa um rapaz que fica assim a olhar para mim e pede desculpa e diz: parabéns, fui ver agora mesmo a peça e gostei muito. Portanto, ele tinha acabado de ver a peça, isto foi ontem. Exato. Ontem, sei que eu me lembro, que eu nunca me lembro destas coisas. Mas isto tem graça. Ou seja, é sempre mais gratificante seres reconhecido, eu não quero ser ingrato, pelo teatro, não é? Porque é menos usual. Exato, faz sentido, sim. É menos usual, não é? Há menos gente a ver Claro. e sabe sempre bem assim, ouvires uma pessoa que foi ver-te ao teatro. E em relação a isso, nunca lhe aconteceu, por exemplo, está na rua e sente que alguém o conhece e que sabe que conhece a cara por algum lado e fica assim a olhar, mas não diz nada e fica também assim. Já aconteceu isso, já aconteceu falarem e eu perceber que aquela pessoa não sabe exatamente de onde é que me conhece, acha que sou vizinho ou sei lá, e eu, ok, olá, tudo bem, alinho, e isso acontece muito. O melhor projeto em que trabalhou e porquê? O melhor projeto em que trabalhou. Tem que ir ao baú agora, não? Normalmente aquela resposta clássica é o trabalho que se está a fazer no momento, não é? Claro. Mas Então fora esse, vá. pronto, exatamente, fora esse. Eu não sei, eu sou um sortudo, não é? Sou mesmo um sortudo. Já fiz coisas em teatro, papéis muito bons, contextos fantásticos. Eu acho que não quero ser ingrato. Não quero ser mesmo ingrato. Por exemplo, o Peter Pan foi uma coisa que me marcou imenso na altura. Eu era relativamente jovem ainda e foi muito gratificante fazer. Mas escolher um é complicado. Mas eu vou escolher o Cyrano de Bergerac, que é um texto sobre um personagem que nunca foi amado. No fundo andamos sempre todos um bocadinho à procura de amor aqui na vida, não é? Acho que a vida é um bocadinho isso. E o Cyrano, por ser feio, por ter aquele nariz muito comprido, a própria mãe não gostava dele, portanto esse é o grande conflito dele, e tenta esconder-se atrás de um jovem belo por quem a dama que ele ama está apaixonado, portanto faz passar, escreve as cartas de amor do outro rapaz. E eu acho que essa coisa de estar da parte de trás, escondido, a tentar receber um bocadinho de amor ou perceber o que é ser-se amado,
é um conflito incrível, e é um personagem que emocionou muitas pessoas, e aí eu recebi muitas mensagens de pessoas, nunca me tinha acontecido chorar numa peça de teatro, não sei o quê, mas é porque este conflito é tão grandioso que todas as pessoas acabam por se identificar com este problema, não é? Nós sentimos sempre todos um bocadinho mal amados, ou um bocadinho feios, ou rejeitados, acho que sim, acho que é o Cyrano. Nós agora vamos passar aqui a uma rubrica nossa, que é chamado Preferias. O preferias? Preferias, ok. Portanto, nós dizemos uma coisa ou outra e o convidado escolhe uma delas. Para começar, filmes ou novelas? Filmes. Teatro ou filmes? Ai. Teatro, pronto. Representar ou ver representar? Representar. Ok. 10 anos sem trabalhar ou trabalhar a vida toda sem pausas? Trabalhar a vida toda sem pausas. Esta é a última e mais importante. As fãs adolescentes dos Morangos com Açúcar ou as fãs velhotas das novelas? Opa, coitadinhas das velhotas. As fãs adolescentes, pronto. Vou ficar todos contentes agora a ouvir isto. Elas continuam, há clubes de fãs dos sempre. Morangos há de eterno. Aliás, eu era a maior fã dos Morangos. Sim, mas eu era a maior fã. Continuam sim. a fazer clubes de fãs, é incrível. Porque também eles continuam a passá-los na televisão. Vão buscar os mais É antigos isso, e vão passando. É isso, é incrível. Grande escola também. Muitos atores que começaram por lá, novinhos, e que hoje dão cartas. Isso é uma grande verdade. Agora vamos terminar. O que é que ainda lhe falta fazer na vida? Assim, há pessoas que é saltar de paraquedas. Olha, saltar de paraquedas gostava. Está na lista. Gostava. Sim, isso é uma das coisas que sim. O que é que me falta fazer na vida? Escrever um livro. Boa. Culinária? De culinária não. Quer dizer, não, pode ser, mas se calhar há outras coisas. Eu gosto muito de comer, mas realizar um filme era uma coisa que eu gostava de fazer, e agora é cada vez mais fácil. Já não estamos com a película, já estamos todos no digital. Sim, não é verdade. Isso era uma coisa interessante. Pronto. Não, só aqui acrescentar uma coisa da minha autoria. Tive que procurar um bocadinho sobre... Não fui à Wikipédia, mas vi aqui este site, não sei se conhece, que tem uma indicação sobre si. Isso é o da minha agente, acho eu, não é? Leonor Baba Atores. É Exato. a minha agente, agora passo para fazer a publicidade. Vi que o número de casaco era um 4850, e então não sei para o que é que isso converte, mas é em nome da AE, oferecemos-lhe aqui um casaco de Luísa para os domingos em casa, não é? Do nosso grande instituto. Veste um casaquinho aos domingos. Brutal. Muito bem. Ainda por cima verde, que é uma cor que me agrada. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado. Então, também gostaríamos de agradecer imenso a sua presença aqui para fechar a nossa Semana Cultural em grande. Já tivemos aqui grandes convidados, portanto só fazia sentido acabarmos ainda melhor. E agradecer também aos nossos ouvintes. E pronto, sim, muito obrigada por ter cá estado. Obrigado eu, Margarida e João, obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Ouça!